Na verdade, isso é uma questão de um crismando. Foi justamente no período do Pentecostes, né? Durante um encontro, ele perguntou se na Bíblia existem dois Pentecostes. Porque se um Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre os fiéis, sobre os apóstolos, ele perguntou se quando Jesus sopra sobre os apóstolos, depois que ele já tá ressuscitado, se não me engano é João 20, ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo e ele fala assim, recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Está perguntando se esse é um Pentecostes e aquele outro que acontece na própria data, né, do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos falam em outras línguas, né? Na verdade, cada um com a sua própria língua entende o que o outro está falando. Acontece esse milagre, né? Desce o Espírito Santo sobre eles. Seriam dois Pentecostes? Essa é a pergunta. E qual seria a diferença se não são dois Pentecostes? Na verdade, nós precisamos primeiro compreender a ação de Deus, né? Deus que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, mas que ele é três pessoas. Claro que não temos aqui nem chance, nem possibilidade de desvendar o mistério da Santíssima Trindade, né? E vamos tentar fazer isso. No final das contas temos um pouco de razão para entender que será um trabalho em vão, né? Não tem como abraçar este mistério e dizer eu entendi ou então eu expliquei. Mas aqui eu quero apontar que traz para nós uma certeza nesta questão, né? É que toda a ação de Deus é a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem nenhuma ação na qual não agiria Santíssima Trindade. Três, né? Sempre agem as três pessoas da Santíssima Trindade numa relação que naquele momento, de repente, pode até destacar a ação que é mais visível para nós daquela pessoa da Santíssima Trindade. Humanamente olhando, podemos dizer, não, naquele momento só agiu Jesus. Mas onde estava o Pai e o Espírito Santo? Junto com ele. Então, temos que primeiro entender desta maneira. Partindo desse princípio, nós compreendemos que o Espírito Santo agia desde o início, na criação do mundo, em outros momentos, ele já estava presente. Sim. Então o dia de Pentecostes, ele tinha sua importância. O Espírito Santo começou uma missão na construção feita pelo próprio Jesus, que nós chamamos a igreja. Mas isso não significa que, naquele momento, pela primeira vez na história da humanidade, aí que o Espírito Santo se tornou presente. Sim, sim. Com isso, nós entendemos que, em vários momentos da ação do próprio Jesus, o Espírito Santo estava, de fato, agindo também. Sim. Então, nós podemos dizer assim, indo para a sua questão, né? Que naquele momento, Jesus deu para os apóstolos o Espírito Santo. Uhum. Mas também tinha uma outra coisa para dar no dia de Pentecostes. Sim. O Espírito Santo, nós entendemos, ele não se limita a apenas um lugar, um momento, uma ação. Nós falamos, por exemplo, sobre 7 dons do Espírito Santo. Né? Sim, já falamos. Isso se fala tantas vezes, catequeses e tudo mais. Ok? Então vocês conhecem 7 dons do Espírito Santo, nós falamos né? no programa. Isso foi, né? Vocês conhecem. Sim. Onde, no meio dos 7 dons do Espírito Santo, é dom do sacerdócio. Eu não conheço um dom do Espírito Santo chamado sacerdócio. Vocês conhecem nessa descrição do 7? Ou então é o 8º? Mas não, porque não temos dúvida que Existem o sacerdócio mais, né? Acontece na vida do ser humano, ou seja, o ser humano se torna
sacerdote pela ação do Espírito Santo. Sim. E dom do Espírito Santo chamando Jesus. Não foi o Espírito Santo que fez Jesus surgir no seio virginal da Virgem Maria. Verdade. É obra do Espírito Santo, já naquele momento, na história da encarnação de Jesus. Então, na verdade, o Espírito Santo ele age o tempo todo. Tem os momentos onde a ação dele tem uma característica que nos chama a atenção, que se destaca de uma maneira diferente, mas essa ação acontece o tempo todo. Por isso, por mais que Pentecostes já aconteceu na história, nós todo ano estamos vivenciando Pentecostes através da liturgia, esperando que nós, presos no tempo, hoje possamos viver Pentecostes. Então, aquele Espírito Santo que já foi dado, para que ele possa ser, não dado de novo, mas para que ele também possa agir em nós, para que nós possamos o receber de fato. Você citou aqui este fragmento do Evangelho de São João, né? Sim. É interessante se olhar como Jesus está agindo. Ele primeiro sopra sobre os apóstolos para depois dizer recebei. Como se fosse, ele não tem preocupação de dar Espírito Santo, por mais que o ser humano ainda não está aberto para o receber. Sim. Ele dá o Espírito Santo para os apóstolos. Depois ele fala, recebei. Ou seja, primeiro é o dom do Espírito Santo dado para nós, como se fosse nós, em outras palavras, somos mergulhados no Espírito Santo. Recebei. Aproveitem. Vocês estão no Espírito Santo. Aproveitem, porque ele está já dado para vocês. Ele não precisa pensar que ele está ausente em algum outro lugar e eu vou agora começar a pedir, implorar para que ele tenha aquela vontade ou a graça de vir e dizer que tá bom, vocês me pediram tanto, então eu até cheguei para vocês hoje. Né? O que vocês estão, vou abrir essa exceção. Vocês pediram muito, então eu vou. Não, ele já estava presente, já está presente e sempre estará presente ao nosso lado. Então, a questão muito mais importante é o nosso abrir-se ao Espírito Santo do que na verdade, a própria ação dele que acontece como fruto deste nosso desejo de o receber que já foi oferecido, dado para nós. É por isso que tem aquela passagem que fala o Espírito Santo sobra onde quer. O que significa essa passagem para mim? Que ele está sempre onde ele deve estar. Sim. E só depende de nós quanto que nós aproveitamos desta ação, dessa presença do Espírito Santo. Eu falei exatamente sobre outros dons como se fosse do Espírito Santo. Nós falamos 7 dons, né? No certo momento se procurou de compreender, né, essa Sagrada Escritura nos traz estes dons, mas eu ainda focaria mais no número 7 do que nos próprios dons. O 7 como se fosse símbolo da plenitude. Então, o Espírito Santo está dando para nós tudo o que nós precisamos e por isso, exatamente, se fala do número 7. Né? Ele está agindo em todos os momentos. Então, além daqueles 7, né? Exatamente, além daqueles 7 que nos apontamos, tem muitos outros dons que ele está nos oferecendo. Né? Então é muito importante ter essa abertura, esse compreendimento. Seria até diminuir demais o Deus Espírito Santo. Obviamente, se a gente falar que são só estes dons... Seria até menor do que Deus Pai e Deus Filho. Exatamente. E não é, e a gente sabe que não é assim. Isso mesmo. Então, Dom Tiago, no Antigo Testamento a gente vê a revelação do Deus Pai, né? Que através dos tempos, né, vai se manifestando ao homem, né? Se apresenta a Moisés, revela o seu nome a Moisés. Depois tem a promessa de salvação do homem que vai se concretizar em Deus Filho, que é Jesus Cristo, que se encarna no meio de nós para a nossa salvação.
Em seguida, né, Jesus vai falar que é preciso que ele vá para que ele possa mandar o Paráclito, né, o Espírito Santo. E ele vem exatamente, a gente pode até pensar que quando Jesus sobe aos céus, né, para enviar o Espírito Santo, a gente pode pegar a própria passagem do nosso credo, né, que procede do Pai e do Filho, né, o Espírito Santo que procede do Pai. Então, é como se a gente dividindo o tempo em 3 momentos, né, o momento lá do Antigo Testamento do Deus Pai, a encarnação de Jesus Cristo, Deus Filho se manifestando ao homem, e agora viveríamos então o tempo do Espírito Santo, que está na igreja, que se manifestou em Pentecostes, né? Porque às vezes a gente olha para o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como ser abstrato, porque quando a gente pensa em Deus Pai, a gente vê a figura do Pai, né, materializada. Deus Filho, Jesus Cristo esteve entre nós. Mas o Espírito Santo é uma coisa muito abstrata. A própria palavra Espírito dá algo de abstrato. Ou o fogo, o vento, a água, são coisas abstratas. E a gente esquece que Deus, o Espírito Santo, também é uma pessoa tal como o Pai, tal como o Filho. É isso mesmo, mas batemos de novo na mesma questão, né? Que não tem como abraçar essa realidade de cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que são um Deus, né? Com os nossos olhos humanos, entendendo, né? Que vamos compreender inclusive a ação de Deus na sua plenitude, ou seja, eu sei o que Deus agiu, como ele agiu, e eu entendo do início até o fim aquela ação dele, né? Não podemos limitar Deus à nossa capacidade humana de compreender. É muito melhor pensar, é muito além daquilo que a gente entende. A gente como se fosse, consegue captar alguma fração da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Só apenas isso. E já é o motivo da nossa alegria para perceber que a nossa história é envolvida com a história de Deus. Deus nos convida à história com Ele, né? Agora, essa divisão que você está falando, eu repito aquilo que eu falei no início, né? Que todas as ações em todas as épocas era a ação da Santíssima Trindade, sem dúvida. Porém, como falei também, em alguns momentos parecia que aquela pessoa da Santíssima Trindade apareceria para nós de uma maneira mais clara. Não que tenha aparecido realmente... Que não seria como se fosse... agora o Espírito Santo. Desculpa essa linguagem, né? Mas eu gosto porque às vezes a gente explica melhor. Como claro, se fosse, né? Como se fosse agora é o tempo de Deus Pai, então Deus Filho, Deus Espírito Santo tirando férias por aí, e agora quem vai trabalhar Deus Pai. Depois vem Jesus, aí ele que está trabalhando e outras pessoas da Santíssima Trindade estão se ocupando com outras coisas. Não é bem assim não, né? E eu penso ainda que, olhando da história da salvação, nós precisamos olhar a história no qual Deus está nos educando. Deus está nos formando como humanidade. Porque, claro, existe aquele caminhar pequeno nosso que começa no dia quando a gente nasceu e termina neste mundo quando a gente vai morrer, né? Depois tudo vai ser resolvido. A gente já vai pular para outra dimensão, né? Mas a humanidade como tal, ela estava pronta para acolher tal revelação de Deus a respeito daquilo que ele é, de fato, né? Então, partindo com o primeiro encontro de Deus com seu povo, nós vemos Deus que no meio de muitas crenças, em muitas deuses, revela como um. Depois Jesus traz exatamente a visão dele, né? Que ele é filho, mas junto com Deus Pai, Deus Filho. Eu e o Pai somos um. Exatamente, Espírito Santo. E no final é Espírito Santo que vem para fazer acontecer tudo que Deus revelou e tudo que Cristo realizou para que se torne presente na nossa história. Mas sempre a ação da Santíssima Trindade. Então que nós possamos hoje abraçar também esse mistério, buscando a luz do Espírito Santo para compreender o que der para compreender. Porque o que não pode compreender, aí vamos entender outro dia em outra dimensão.
na eternidade, junto com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.